Esse é o nosso trabalho de banco de dados que tem como objetivo criar um banco de dados genérico e flexível para diversos tipos de e-commerce. Começamos primeiramente pela tabela clientes, que recebe o ID do cliente, o nome, a data de cadastro, a senha codificada, e-mail, CPF e CNPJ. Logo em seguida, a gente vai para o endereço, que recebe um ID deles próprio, uma chave estrangeira para o ID do cliente, o CEP, logradora, número, complemento, bairro, cidade, unidade federal e tipo do endereço, que por padrão recebe o principal. E por fim, a gente marca se ele está ativo ou não. Para finalizar o cliente, a gente possui a tabela telefone, que tem o ID do telefone, uma chave estrangeira para o cliente, código do país, o DDD, número, o tipo do telefone, que por padrão recebe celular, WhatsApp, que por padrão recebe falso. Criamos também uma tabela de categoria, que recebe o ID da categoria, o nome dela, uma descrição em formato de texto, e então recebe categoria by ID, que é uma chave estrangeira que aponta para ela mesma para podermos criar subcategorias. Por exemplo, o celular, ele estaria numa categoria de celulares, que estaria numa categoria de eletrônicos. Então, se está ativa ou não, para saber se ela ainda é usada. Logo em seguida, fizemos uma tabela de marcas, que possui o ID da marca, o nome e se ainda vendemos ou não. O nome ela é única, para não precisar ficar repetindo quando se for utilizada várias vezes. E por fim, fizemos uma tabela de produto. Relaciona essas duas coisas juntas, sendo o ID do produto, o nome, uma descrição, o SKU, que é um formato de manter no estoque, isso, uma identificação própria, uma chave estrangeira para a categoria e para a marca, para saber como elas se relacionam, e para comércios que precisam, a gente colocou o peso, a altura, largura e profundidade, para saber aquele produto, para ser capaz de calcular o frete ou para outras coisas necessárias. Então fizemos se ela está ativa para venda, que por padrão já recebe que está, a data da criação, quando foi adicionado, né? E por fim, a última modificação. Também fizemos uma tabela para condições do produto. Seria que recebe o ID da condição e o nome dela. Por exemplo, se é nova, se é revenda, se é usado, esse tipo de coisa. E isso tudo se relaciona na tabela estoque, que recebe o ID, uma chave estrangeira para o produto e para a condição dele, o preço da venda e o do custo, a quantidade disponível, que por padrão é zero, onde ela está, por exemplo, está na estante 2A, no fundo do estoque na segunda prateleira direita, esse tipo de coisa. A data de entrada, que também recebe a data de hoje, e a data de validade para empresas que precisariam disso, e se está ativo ou não. Nada disso é útil se não tivermos uma forma de registrar os pedidos. Então a gente criou uma tabela chamada status do pedido, que possui o ID e o nome desse status, que pode ser em preparação, em separo, aguardando pagamento ou entregue. Também criamos uma tabela chamada método de pagamento, que recebe o ID e o nome desse método, que pode ser Pix, cartão de crédito, cartão de débito ou boleto. Então, para relacionar isso com os clientes, criamos uma tabela pedido, que tem o pedido do ID, uma chave estrangeira para o cliente e para o endereço, a data que o pedido foi feito, uma chave estrangeira para o status e para o método de pagamento, o valor total dos produtos, de todos os produtos que o cliente está pedindo, o valor do frete, do desconto e a somatória desses três valores. Também colocamos o código de rastreio
e as observações caso seja necessário fazer alguma. E para relacionar isso à parte do estoque, que foi explicada antes, criamos uma tabela chamada itens de pedido, que possui o ID próprio, uma chave estrangeira para o ID do pedido, o ID do estoque e o ID do produto, a quantidade que foi comprada, o preço unitário no momento da compra, devido ao fato que os preços podem modificar ao longo do tempo, e o preço total do item de forma individual. Apenas para complementar, criamos também uma tabela de cargos e de funcionários. A tabela de cargos possui o ID do cargo e o nome dele, e uma descriçãozinha do que faz ou não faz. Já a tabela funcionário tem o ID do funcionário, o nome completo dele, CPF, e-mail, telefone, a data de admissão, data de nascimento, uma chave estrangeira para a tabela cargos, salário, uma senha codificada para o funcionário entrar no sistema e se ele trabalha com a gente ou não. Por padrão, ele trabalha. Agora falando das pesquisas. Primeiramente, a gente precisa popular os dados, que isso foi feito com a ajuda do Gemini para conseguir popular todos de forma mais rápida. Então todas as tabelas estão completas com algumas informações. Então, a primeira pesquisa está aqui. Podemos ver os 3 produtos mais vendidos das categorias em um determinado período de tempo. Aí agora, a segunda pesquisa, que é os itens mais vendidos das categorias. E está aqui, ó, acessórios para smartphone, calças, camisetas, de ficção científica, e assim vai indo. E o valor total de cada tabela. Então agora a gente vai ter o valor total em um período de tempo das categorias. Então está tudo aqui, ó. E por fim, quais foram os 10 clientes que mais compraram em um período de tempo? A gente está pegando nesse período de tempo aqui. E foram esses. Nesse período de tempo não teve outros clientes, por isso que não mostrou 10. E por fim, os clientes que estão há mais tempo sem comprar nada. Então, esses daqui. Usamos o left join para mostrar os que estão vazios, igual esse daqui. Então, é isso o nosso trabalho.